Alô, Oi, pronto. Como que o senhor está? tô bem, Graças a Deus. Então, mais uma graças a vez, Deus. agradecendo o senhor Edson Rosa por estar facilitando esse diálogo com os espíritos, com as entidades que trabalham no vosso oráculo espiritual. Graças a Deus. Né? Bonita a palavra oráculo espiritual, essa, essa aí é interessante, Essa vai bacana. ficar para a posteridade, graças a Deus. Opa, essa aí já está gravada no tempo e espaço. Vamos lá, então. Então a gente vai de novo aí, se Deus quiser, servir de uma forma neutra, Uhum, né? uhum. E vamos ver o que sai aí, que Deus os ajude e os bons amigos. À vontade. Quando a gente pergunta tudo bem com o senhor, quais são os pontos de referências que o senhor acessa para responder essa pergunta? Eu não estou me corrompendo. E eu não estou impondo a minha verdade sobre outra pessoa ou outros seres, que são diferes a mim, mas ao mesmo tempo há uma semelhança nesses mesmos em mim. Vontade, ou ímpeto, ou desejo, vida. Eu estou bem. Hoje, dentro da consciência que o senhor conquistou, existiria algum tipo de influência externa maior que a sua vontade que pudesse influenciar o seu estado de espírito a não estar bem? Se eu lutar para tentar conquistar algo, a probabilidade deste algo não ser sincero em mim é muito grande. Uhum, A palavra, não com o intuito de querer corrigir você, claro. mas a palavra seria trilhar. Ah, Eu trilho uma certa disciplina suave, com suavidade em mim. Não faço ao outro o que não desejo a mim mesmo. Isso também é um dizer muito usado em algumas crenças ou até mesmo fé de vocês. uhum, É simples. E por ser simples a trilha do que vocês chamam de evolução, muito simples, as consciências em várias graduações de realidade. O ego, com várias variedades de apego, vai criando propostas impostas do modo do homem se expor perante a realidade que vive e perante o realismo e o comprazer do outro ou dos seus semelhantes. E assim o homem vai, empurrando com a barriga e jogando-se para trás. uhum. Então, esse movimento de busca e progresso em direção a uma determinada meta é o que, na maioria das vezes, nos motiva, mas parte de um sentimento, de um estado de espírito do não ter, ou a crença do não ter ou do não ser. Como identificar isso dentro da Isso é gente? um processo, na verdade, não do espírito. Aham. Isso é um processo do ego e do grau de consciência. Ah, Eu vou dar um exemplo que eu espero que pela minha pequenez fique claro para algumas pessoas, tá. ou para muitos, Sim. se assim se terem abertos a isso. Hum. Eu só peço, por favor, que não é aula. Eu estou apenas dividindo o que sou. Sim. Apenas isso. A aula quem dá é a consciência de cada um. Então, eu faço um exercício hoje ainda. Uhum. Eu me acho no pior defeito
alheio. Eu me encontro nas dificuldades das pessoas que vivem o meu meio. Eu me resgato nas inspirações que transpassam por mim, provindas do todo. E eu me admiro quando alguém supera-se por si mesmo. Isto eu consegui através de disciplina, da minha consciência que não é minha, e do ego que não se faz mais meu, e da mente que eu domino, e do espírito que se faz em minha alma, e que assim transpassa-se perante ao que eu sou. Criptoros, nada mais do que isso. Isso não é uma conquista, é uma trilha que intimamente cada um faz. Alguns podem chamar de caminho do meio, palavra usada no budismo. Particularmente, o caminho do meio é o homem que não luta para se superar, mas sim do homem que luta apenas para estar como é, ser em plena consciência de si mesmo. O mal e o bem, muitas vezes, e ainda se faz, em castigo ou em vitória, em dor ou em derrota, para algumas consciências e egos humanos, porque o homem busca-se incansavelmente aos lancetes e os arrebites, sem direção, sem disciplina, apenas no estar sendo e no manter sendo o que está, o que não é. Não é filosofia, rapaz. Eu estou sendo bem direto para quem realmente quer buscar a si mesmo de uma forma não ilusória. Quando nós falamos, e no meu caso de autenticidade, até mesmo numa outra egrégora como Zé Pelintra das Almas, a autenticidade é a lealdade do espírito por si, em qualquer doutrina que vocês seguirem, desde o evangélico, aquele que porventura tem afinidade com o esoterismo, desde o shintoísmo, as pessoas que são católicas, desde o espiritismo aos ateus, desde da maçonaria, as pessoas que têm afinidade com as exatas, as filosofias de isolatria, pitagórica, Salomão ou tudo mais, não importa. Peguem isso e calculem, já que o ser humano mais calcula o que sabe de que sente, ainda calculem então, já que é assim que vocês querem, alguns, e comecem a dividir o que presta, o que vocês acham que seja bom, coletivo, não bem unitário. E se agarrem nesse bem coletivo, ou no bom coletivo também, e ali vocês vão distinguir o que deve ser adorado, o que deve ser respeitado e o que deve ser buscado. A sua felicidade provém de outrem, mas a sua alegria só nasce em si mesmo. À vontade. O senhor, não é a primeira vez, tem uma definição muito clara e uma distinção entre alegria e felicidade. É como se fosse desejável a alegria por ser um estado de ser. É como a satisfação e o satisfatório. Aham. Parecidos nomes, mas bem distintos. Ah, É claro. satisfatório para mim estar aqui conversando com você. Mas também há uma satisfação. Mas nem sempre há essa satisfação no que eu faço. Isso não é fingimento, isso é autenticidade. Isso nem é bom, nem ruim. Sim. Nem bem, nem mal. Apenas é eu mesmo. E o caminho do meio é a tua paz de espírito. Nada mais do que isso. Ah. Bom,
vivemos naturalmente condicionados a buscar o que aprendemos não ter. O que condiciona é a felicidade, não é a alegria. Vocês, seres humanos, são condicionados ao bem ou ao mal, ou pela tristeza do outro, ou pela alegria de outrora, ou de outrem. Outrora porque são apegados, e um apegados possessivos. E do outrem porque muitas vezes são agressivos, que querem impor que a tua dor é superior e a da outro ou do outro muitas vezes é insignificante. Ou que a tua alegria só é mais em convir no conviver. Ou daqueles que convivem perante ao teu meio de sobrevivência. Esta é a felicidade humana, temporária, como a chama de um palito de fósforo, aonde muitas pessoas em vários lados assopram ao mesmo tempo. Ela há de se apagar, e eles há de cansar de assoprar, e ficam vazios de ar, vazios de vida, porque por dentro não há alegria, não há satisfação perante a vida. Mas a felicidade se faz satisfatória nos seios da família e no convívio entre as pessoas. Então as qualidades, moço, que se dá aqui, nesta terceira dimensão e até mesmo em algumas partes da quarta dimensão, um pouco distorcida, são felicidades baseadas no medo ou na culpa. Se eu não estiver feliz com aquele, eu me culpo. E se aquele não estiver feliz comigo, eu tenho medo. Medo porque posso perder esse momento. E me culpo, talvez, porque posso não ir ter este momento, ou não mantê-lo. O ser humano que se ter alegre por si mesmo, jaz detetor de tudo. O ser humano que não consegue ter alegria por si próprio, sedento de um tudo, ele se faz, perante o todo que vive. E nesse movimento ele acaba vivendo mais dos sentidos, experimentando uma vida através dos sentidos e correndo, não vou dizer em volta do rabo, mas em cima de uma esteira. De uma esteira, perdão, que não permite que ele saia do lugar. E sim. Que ele saia da ansiedade e da expectativa. Que ele não saia da agonia ou da aflição. Nomes que eu dei 4, mas são muitos mais, que muitas vezes vêm de uma forma disfarçosa ou disfarçada. Disfarçada de uma espécie de felicidade. Como um vício, que se você não toma, você se submete ao outrem, para assim se manter feliz. Isso é realmente felicidade? Isso traz realmente alegria? Isso realmente causa satisfação? E isso é o caminho para a paz de espírito? Ou para disfarçar os egos e para manter os níveis de consciência na aflição? Mas o homem hoje está se acordando, cada vez mais. E há uma busca muda e aguda dentro de si, que não quer se calar. Que independente da crença ou da religião, ensurdece os seus ouvidos porque vem de dentro, vem da sua alma. E por mais que vocês já leram e leem livros, que até mesmo podem ser bons, trazem coisas boas, encantamentos ou magias, encantos, mas a sublimidade está lá dentro de vocês. Ela não descansa e ela não cansa. E por ela não descansar e não cansar, ela vai continuar latente dentro de cada um. O que nós mais vemos hoje, rapaz, são muitas pessoas, militantes de várias religiões e filosofias, que a xícara está lotada de conhecimento extremamente intelectualizado e decorado. Mas e o sentido de tudo isso? E o sentir de tudo isso?
É fragmentado ao achismo alheio perante os egos amarrados e apegados, possessivos e agressivos? É chumbado ou crivado perante os graus de consciências com lacunas obscuras de desleixo e desdeixe? Não. Não é isso que a felicidade traz. E não é isso que a alegria se compraz. Mas é satisfatório ao ego. É satisfatório a muitos graus de consciência que assim se mantenha. Mas não é satisfação pura, com prazer, da alma, com alma, que isso continue. Continue, rapaz. Só que a gente não sabe tudo isso, ou se sabe exatamente de uma maneira intelectual. Como transformar o conhecimento em sabedoria? Sinta-se por si próprio. Você fez uma pergunta e já deu a resposta. O ser humano sabe de tudo isso, só que não sente-se nisso. Não sente a si mesmo nisso tudo. Então ele dá mais sentido, no sentido de sentido às coisas, mas não dá sentimento, porque não se vê dominando essas coisas, mas se tem dominado pelas coisas que cria. Há uma inversão. Hoje, antes que eu continue, eu quero deixar frisado uma coisa. Tá. O senhor me permite? Permito. Na primeira conversa e diálogo que eu tive o prazer de falar com você, até mesmo o timbre da voz e a minha expressão era um pouco diferente pelos cortes e os ataques que estavam acontecendo. Hoje é a mesma entidade que vos fala. A diferença é que eu estou muito mais concentrado no corpo mental e no corpo astral desse médium para ficar cada vez mais limpa a transmissão, não dos aparelhos, mas limpo no sentido de eu falar para com as pessoas. Então a primeira gravação era o mesmo Cryptoros, mas tinha muita interferência. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se o senhor acha que o fato de fazer num momento assim, sem combinar com muita antecedência, ajuda também para que não se organizem ataques? Perante o conhecimento teu e deste rapaz, sim. Mas já está combinado há muito tempo. Sim, mas o fato da gente não saber, às vezes ajuda o povo que se ocupa com atacar a não se preparar. Se falarmos de temperamento e gênio, sim. Perante o gênio de vocês, cada um dentro do seu grau e concepção, sim. Porque não foi, é bom explicar isso para as pessoas, se o senhor desejar, sim, que não foi combinado entre vocês dois. Sim. Foi como vocês falam de supetão. Claro, inesperado. Inesperado isso. Então, vamos voltar aqui. A pessoa, então, transforma conhecimento e sabedoria através da experiência? Colocando em prática o que o senhor ensina? Nem sempre. Eita. E entenda, eu não estou ensinando nada. Eu estou dividindo algo de mim que me faz bem e que me compraz em ser o que sou assim. Mas este algo de mim pode ofender a muitos. Pode até mesmo ferir e talvez fazer mal. Mas se fazer mal, eu tenho certeza absoluta que vai ser aos egos, aos graus de consciências, porque eu não estou impondo. Eu estou apenas expondo. Oi, eu sou assim. Você entende isso? Intelectualmente. Se botar em sentimentos, o oi, eu sou assim, é dizer eu te respeito. Me respeite também. Então. Respondendo a sua pergunta, se você puder repetir de novo. Eu lhe entendi, mas repita de novo, por favor. A diferença entre a gente... Não, espera aí, tem um negócio que o senhor falou que eu não posso esquecer. Como é que eu vou esperar o respeito do outro? Que daí também eu já estou agindo com expectativa e projetando felicidade no lugar de satisfação e alegria.
Você está projetando expectativa, então você está esperando algo de mim. Sim. Eu não espero nada de ninguém. Porque se eu esperar e essa expectativa não for saciada, ela vai me causar o quê? Dor. Dor, sim. Mas quem está ouvindo vai dizer como se pode então viver numa sociedade civilizada se eu não posso nem esperar o respeito do outro? Uma correção. Essa sociedade de vocês não é civilizada. Valeu. Não, mas é verdade. É uma civilização que se encontra se civilizando aos poucos. Ela vai ser civilizada no momento que as almas falarem mais do que o ego. Se alguma pessoa se ofender, eu peço cusas, mas eu não retiro o que eu disse. Não, mas é verdade, tá? Então, espere de você. No momento que você não esperar nada do outro, nada, tudo que o outro mandar para você vai ser acréscimo. Vai lhe acrescentar em algo ao ponto de te instigar a algo a mais. Agora, sempre que você esperar algo do outro, tudo que ele lhe dar, nem sempre vai lhe comprazer e vai lhe acrescentar, pode muitas vezes lhe cobrar. E se lhe cobrar, tudo que se sobrecair sobre você que espera, pode ser uma imposição, ao ponto de enfatizar em você um comportamento e atitudes que intimamente você não nutre, mas de uma forma mascarada você está se fazendo e se mantendo. É assim que a sociedade vive. É como se eu precisasse de um reflexo para comprovar minha existência ali no momento. É como se eu precisasse de um reflexo para ter pena. O amor, a forma do amar, perdão, é baseada mais ainda em pena de que afeto. Pena. Quem ama com afeto não sofre. Mas agora, quem ama com início de pena, sofre. Troca, por favor, essa palavra pena por outra para a gente entender melhor. Amar com apego. Ah. Amar é amar. Quem ama com qualquer tipo de apego espera algo. Tá certo. E quem ama esperando qualquer tipo de coisa, esperando algo, tem uma carência de si mesmo. E se tem essa carência de si mesmo, não é um trocadilho de palavras, Sim. mas há um senso de pena nisso tudo. Ou de culpa. Culpa por não se preencher por si mesmo. E culpa por querer do outro aquilo que si mesmo, ou que a si mesmo não consegue nutrir por si próprio. As pessoas querem que vocês amam incondicionalmente porque vocês condicionam para si mesmo a forma de amar próprio. Isso é o que, rapaz? A não ser senso de culpa e de medo. Então os tempos estão aí. As coisas, querendo ou não, aos trancos e barrancos, como os outros companheiros que aqui estão, senhor Exumaré e Tiriri estão falando, estão sendo mudadas. Mas entenda que não é uma agressão de fora para dentro. É uma expressão de dentro para fora da alma. Do melhor, se nós falarmos deste ângulo dual que vocês acreditam e se apegam tanto, eu vou ter que falar desse jeito. Do melhor que a sua alma pode transmitir às outras facetas que formatam o psiquismo humano. Ego, grau de consciência e alma. Existem outras, mas vamos ficar nessas por enquanto. Então, carregamos diariamente uma certa carência que é dissimulada e tão bem escondida que nós mesmos não a vemos e procuramos onde está nosso problema, que não conseguimos ser felizes e ainda assim procurando a felicidade não a alegria.
Entenda, existe uma certa felicidade e existe alegria. Não podemos generalizar e dizer que todo ser humano é infeliz e que as pessoas são deprimidas. Não. Eu apenas fiz uma colocação de que ainda se encontra um certo número razoável de pessoas que se disfarçam por si mesmas e para si mesmas, tendo a felicidade e até mesmo a alegria fragmentada nos outros. O senso de amor de vocês, ou melhor, amar. Primeiro, não imponha condições na sua forma de amar a si mesmo. No momento que você não impor condição nenhuma a se amar, não ficar usando roupas repetitivas porque são de marca. Eu vou falar uma coisa bem humana, porque é assim que as pessoas entendem e concebem. Não cortar o cabelo da mesma forma de que aquele artista que me chama atenção. Não estigar os meus músculos do corpo físico ou tomar bombas porque o corpo sarado é mais bonito. Ou coisas bem humanas. Eu vou comer num restaurante muito caro porque as pessoas que eu admiro, para não dizer invejo, assim se alimentam. Eu estou falando coisas bem humanas. Isso é errado? Não. Mas se lhe dói, se lhe machuca, certo é que não é. Você me entende, rapaz? Sim. Então, indo dentro deste contexto, é uma alegria e uma felicidade fragmentada. Porque quem é alegre por si mesmo não precisa mendigar a felicidade no alheio. Nossa. É feliz, Perfeito. ponto. Uhum. Agora, quem não é alegre por si mesmo precisa de fazer chacrinhas, grupinhos, egrégoras. Ou precisa manter isso através do quê? Das aparências. Não da verdadeira essência. No fundo, é uma pessoa infeliz, que não consegue ter amor próprio. A carência Por si mesmo. dissimulada. Uhum, uhum. Perfeito. Uhum. Os amigos estão pedindo e sugerindo a nós começarmos as nossas conversas envolvendo filorreligiões. Pode ser geral, menino. Envolvendo a magia, egrégoras e aquele mesmo assunto. Vamos. Só então, terminando a questão que o senhor falou assim para eu repetir. Como então transformar o conhecimento em sabedoria, se não pela prática e a experiência? A prática e a experiência que é calculada nem sempre é nutrida. Porque a forma que um certo grupo, espero que as pessoas me entendam, entender não é compreender. E para compreender precisa sentir-se, não no que eu falo, mas sentir-se além do que eu falo. E o além do que eu falo é a verdade absoluta e resoluta daquele que escuta. E se entende melhorado e melhor, não acima de mim, mas sobre mim, sobre a minha verdade. Isso não é disputa, rapaz. É este o caminho de todos nós. Um instigando ao outro, não um empurrando ou puxando o outro. Para explicar o que você perguntou agora, seria isto. O ser humano atual, ele intelectualiza para disputar, para haver uma certa disputa. Isso, quando não, ele formata perante os vários egos dentro de si uma concorrência, como um bloqueio psíquico. Eu subi ontem, mas eu tenho que me superar hoje. E assim ele vai guardando e arquivando como um downward. E cada vez mais. E como não usa dando sentimento ao ponto de dar isto, sentindo-se nesse mesmo sentimento, endossando esse mesmo sentimento, se o downward fica ultrapassado perante o tempo que se faz em consciência dentro de si, xícara cheia, não sai para fora, nem transborda, com certeza ele vai transmitir cavalo de Troia. E o que é o cavalo de Troia? Querer agradar, querer convencer, querer
corromper ou querer manter as pessoas. E aí sai o achismo, o incisismo. E por que não dizer até mesmo, em alguns casos, a agressão. E aí vai se criando as egrégoras e os grupos, dentro de grupos que se separam porque se acham melhores. Porque talvez o ponto de pemba arriscado é mais poderoso, ou se não, a oração que eu faço é mais forte. Ou a cruz que eu carrego, o símbolo é mais verdadeiro. Se isso é o conhecimento que evolui, realmente eu continuo uma neba. E assim se faz a sociedade atual. Deixando bem explícito que eu não tenho nada contra a intelectualização. Mas se vocês que escutam requerirem aos verdadeiros sábios de outrora e de agora, e procurarem os seus dizeres, vão ver muito bem o que eles falam de intelectualizar tudo. E manter essa intelectualidade como a base da evolução. É dar voltas tentando morder a própria cauda. É dar apenas sentido às coisas sem sentir as mesmas, sem sentir-se soberano sobre as mesmas. Esperar de Deus lá fora, enquanto o verdadeiro Deus se encontra esmagado pelo medo ou a culpa que vocês vão alimentando cada vez mais dentro de si, através das posturas. É muito interessante que hoje nós vemos pelas vias de comunicação de vocês aqui, da terceira dimensão, toda essa revolução no sentido de magnetização do planeta, de expansão de consciência. E isso eu posso dizer que quase todos que vão escutar o que eu estou falando passam por isso. No fundo de suas almas eles se sentem incomodados. Há algo angustiante acontecendo de uma forma gritante, muda e aguda, que somente ele escuta. Que por mais que leia livros de umbanda, espírita, esotérico, faça ritos ou orações, decretos ou salmos, há algo dentro dele que não está satisfeito. Há algo dentro deles que está clamando: eu sou a paz. Eu sou a paz. E o ego conturbado e o grau de consciência deslocado ficam em gritaria plena, momentaneamente assenhorando-se da sociedade atual. À vontade, menino. O senhor falou do cavalo de Troia, que a gente conhece como, e do download, que a gente conhece como o cavalo de Troia sendo um programa malicioso, que age igual à própria história do cavalo de Troia, né? Entra no computador, libera uma porta e aí acontece uma possível invasão. Muito obrigado pela sua percepção. Obrigado. Então, para isso a gente tem antivírus. Qual seria o antivírus no caso da sociedade para que a gente haja de uma forma mais natural, ao invés de seguir um condicionamento plástico que faz a gente buscar o que a gente não quer? No momento que o ser humano conseguir manter amor por si mesmo, incondicional, o antivírus não deixa nenhum vírus passar. Tá certo. Porque quando eu falo este amor incondicional, é alguém que não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Ele é. Ele não vai viver num estado de ser e de estar. Ele vai viver no é. Ele não vai sobreviver apenas sendo hoje algo, sendo amanhã outrora outra coisa. Ele apenas é. E este é a paz de espírito. E a paz de espírito, para quem acredita em reencarnação em várias vidas, não é alcançada pelo metratom que se encontra em dimensões imensuráveis ou imagináveis. É encontrada muitas vezes pelo aquele que mora embaixo da ponte, mas se ama. Não é o que reflete do corpo sujo, ou talvez da carne fétida, mas sim para ele mesmo.
do senso perfumado de ter afeto pela sua vida. E a postura que ele faz, que machuca a sociedade, se assim machuca, é sinônimo que aqueles que olham não fazem nada, nem para si mesmo e nem muito menos para ele, no sentido de educação e outras coisas mais. Aí nós entraríamos em outro ângulo que não vem ao caso. Mas eu fiz propositalmente essa colocação. Porque é interessante, vocês dizem que é escolha. Ele está assim porque quer. Quando você faz algo excelente na vida, você se tem unitário, as pessoas aplaudem. Quando você faz um crime perante alguém ou para si mesmo, a sociedade cai em cima. Isso é justiça? Isso é equilíbrio? Isso é socialização? A educação tem que ser sentida, não só intelectualizada. As crianças índigos, cristais, crianças das estrelas, são nomes que até mesmo outra entidade que vem nessa mesma matéria tem o ponto de vista dele definido, que é o Benedito de Aruanda. Eu já tenho outro. O meu ponto de vista é que são seres comuns, concordo com isso, mas têm um grau de sensibilidade e de sensibilização muito aguçado consigo mesmo. São mais compenetrados em si mesmo perante a sua essência, o todo, não apegados perante o seu ego e grau de consciência no tudo do umbigo que acham provir o certo e o verdadeiro absoluto. E se assim é, e assim se faz, todas as nuances em senso comum que há de educar e assim firmar e solidificar como um comportamento social, há de ser mudado. Tempo, rapaz. Tempo. À vontade. Claro, porque quando a gente tem uma leva de espíritos com outro tipo de ambientação pessoal encarnando no planeta, isso por si só redimensiona o planeta por dentro, de dentro para fora. Sim, mas entenda que essa ambientação é independente de evolução espiritual como vocês concebem. Sim, claro. A diferença é de como se fosse de preferência pessoal por experiências passadas. Como... Sim. Entendi. Por experiências passadas, mas sentidas, não só sobrevividas. Tá. Sim. Para responder a sua pergunta de uma forma bem simples, as experiências soam de acrescentar perante a tua evolução íntima, pessoal, se você vivê-las sentindo, não sobrevivê-las intelectualizando-as. Tá certo. E que no caso deles que estão reencarnando aqui, vai vir virar de dentro do espírito deles como uma sensação de mal-estar frente a esta situação e bem-estar imaginando poderia ser melhor e eu sei como melhorar e eu vou ser essa mudança. Só uma correção. É melhor. Eles não têm um achismo. Por eles serem dominadores, não no sentido de impor a verdade deles, mas entender que tudo que vocês acreditam por inanimado ser parte da emanação deles, eles não têm que ficar desejando nada. Tá certo. E isso se encontra em qualquer ser humano. A diferença é que vocês dormem em cima do ego e se cobrem em cima do grau da consciência. E se aquecem pela sequiosidade da mente humana. Dos vícios, dos apegos. Então essa é uma tecla que já está cansada e já está se afundando no teclado do computador de vocês. Tá certo. Eu ontem falando com um dos caveiras, ele disse que mesmo os Exus às vezes têm um diálogo específico, eles se organizam para vir e estudar com o que está se sendo falado. O senhor percebe isso dessa maneira também? A colocação dele é bem oportuna. Certo. Mas, entenda, como se chama hoje as máquinas de tecelã? Não saberia dizer.
Então vamos ficar mais simples, posso? Quantas cordas tem um violão? 6. 6, alguns menos, outros mais. Imaginamos que cada corda de violão é uma nota, correto? Sim. Cada nota musical é um grau de consciência que assim contém. Se contém, prende, correto? Sim. Egos, apegados na forma, maneira e jeitos. A Umbanda é assim, e as religiões e o mundo espiritual é assim. Por ser assim, o que eu falo vai de encontro a uma nota. E é uma verdade absoluta que vai tocar o âmago ou os âmagos de alguns, profundamente. Isso não quer dizer que são mais evoluídos ou involuídos. Provavelmente este senhor, um dos caveiras, como você o denominou, Sim. ele está tocando uma outra nota. Não há uma questão de disputa de sabedoria nem de poder. Claro. Mas é isto que é complicado ainda as pessoas entenderem. Ai. Vocês graduam as entidades. Não é assim? Quem Sim. manda, quem manda. Quem manda e quem desmanda. Quem governa. Quem o senhor obedece. É. A quem o senhor segue. Eu sigo a mim mesmo. A minha paz de espírito. E se eu sigo a minha paz de espírito, eu não faço mal, ou muito menos me obriga a fazer o bem para ninguém. São concepções diferentes, distintas, não melhor. Uma vez foi falado, e eu repito, há Exus no plano espiritual da quarta dimensão que tem uma tecnologia muito mais avançada de que vocês imaginam. E também há Exus muito avançados e até muito mais do que esses que usam as naves, que andam de cavalo. Para os mesmos, são apenas apetrechos de trabalho. Agora, o que movimenta, o que anima esse apetrecho, com sabedoria, sagacidade e sapiência divina, é a paz de espírito que não é calculada dentro de cada um. Apenas é nutrida porque é. Agora, se o do cavalo, ou se o da nave, se ter melhor ou pior, o problema é deles. Isso se chama inferioridade. Isso se chama falta de amor próprio. Trabalho é trabalho. É esse tipo de conceito que ainda se faz muito distorcido. De superioridade ou de manejo de certas coisas. Como se a ferramenta fosse mais de que quem a usa. Ou mais importante. O seu Tiriri, na mensagem que ele passou através do monge taoísta, ele falou sobre elevados, mas de uma forma bem específica. Até parece que, nem até parece, naturalmente foi de propósito. Ele falou assim, nesta categoria chamada Exu, encontram-se vários níveis de progresso. Por isso há alguns mais elevados que outros, na paz em seu coração. Eu vou falar uma coisa que talvez traga um pouco de incomodação para esse médium. Eita. Mas os tempos estão aí. Quando ele dá essa mensagem na categoria Exu, realmente é um grau de evolução perante a terceira e quarta dimensão e como a grande massa e maioria das pessoas concebem. Nós sabemos, eu não vou dar nome de escritores, rapaz, se você me permite. Sim. Eu não vou dar os nomes. Que hoje se fala de guardiões. Lanceiros de Maria. Samaritanos. Todos têm um princípio, em sua essência, funcional, para ficar mais simples, de Exu. Mas não podem todos, dentro da sua egrégora, perante o trato, o tratamento, as acepções e concepções dos adeptos que assim têm afinidade com este tipo de linha e de graduação de entidades espirituais, modos e maneiras e formas de conviver e trabalhar como o mesmo Exu nas dites de Umbanda e de Candomblé. O senhor entende isso? Sim.
Então é muito simples responder. O Exu é uma nota musical de uma corda deste violão. O guardião é outra nota musical, de outra corda. Mas para que o trabalho seja perfeito, as duas têm que criar uma melodia. As duas notas. É isso que é difícil para as pessoas separar, porque as pessoas ainda têm nós como delas. E ainda tem o Exu muito harmonizado. A categoria Exu ainda utiliza muito do ego e do grau da consciência humana. Os Exus que já estão saindo da nota musical de Exu para guardiões, o nome simbólico guardiões, não são mais evoluídos, mas são os Exus coletivos. Os Exus que ainda usam muito o nome de Exu trabalham para o coletivo, mas ainda lapidando o ego e a consciência. Os guardiões lapidam o ego e a consciência através das propriedades da alma. O senhor entende isso? Sim. Então, muitos que podem ouvir, talvez por conveniência, e eu não estou me defendendo e não estou na defensiva, podem taxar eu estar desfazendo do Exu e desfazendo do guardião. Eu acabei de dizer que é a mesma coisa, só que em notas musicais diferentes. Você não vai ver um verdadeiro guardião se comprazendo com alguns erros que se fazem por aí, envolvendo o nome Exu. Agora, você vai ver um Exu de lei, cruzado, espadado, tronado, que para mim também, e pela lógica, são nomes simbólicos, de egrégoras, de grau de consciência e de egrégoras de ego. Porque a mente faz isso, mas a alma não precisa disso para ser o que é. Então, o que ocorre? Ele vai não se comprazer com os erros, mas ele vai vibrar perante as várias egrégoras de consciência e de ego e dar uma dura, dar uma bronca dentro do nível que eles entendem. Desde um palavrão pesado a um ato de severidade acirrado. Ou desde um ato de complacência justificável perante a justiça e a lei e a ordem, como também perante um ato de complacência, de apenas virar as costas e deixarem aqueles que erraram a própria sorte. Isso é Exu. Mas isso, como eu já disse no nosso primeiro diálogo, não vem de livro. Isso não dá ibope. Isso, ainda perante os egos e o grau de consciência, não importa. Exu é meu e eu faço dele Exu o que eu quero. À vontade. Então, e uma coisa que mais me chamou a atenção nesse texto que ele passou através do monge, que ele falou em elevado, mas ele se referiu a uma elevação referente à paz de espírito. Ou seja, quanto mais paz de espírito se tem, mais elevado se é, contrário ao que a gente pensa que quanto mais força e mais conhecimento. Foi a mesma colocação que eu usei do Exu que anda a cavalo e o Exu que anda numa nave. Não é a mesma? Sim. Então, a evolução espiritual tem aquele que tem paz de espírito. Em cima de uma carroça ou num carro do ano. Andando de jatinho ou andando a pé para pegar o buzu. Contando as moedas. Se ele tiver paz de espírito, ele é elevado. Mas é difícil, repito, as pessoas entenderem isso. Porque para entenderem isso, o seu pior inimigo, que tem paz de espírito, pela lógica, é mais elevado do que ele, que estuda livros e livros e livros e livros e vive intimamente na revolta. Para entenderem isso, vão entender que alguns evangélicos, mesmo presos dentro de um livro embaixo do braço, que tem paz de espírito, independente da crença e da religião, mas tem, são talvez mais elevados do que aqueles que fazem meditação e mantras. Porque essa paz de espírito não depende de religião, mas é um eflúvio que passa pela religiosidade de cada um. O senhor me entende? Sim. Eu vou ler aqui duas linhas para o senhor,
sobre uma ideia que ele mesmo passou para a gente. E aí já estamos terminando esse primeiro bloco. Daí no segundo bloco a gente entra com esses assuntos mais específicos. Tudo bem? À sua vontade. Eu vou ler e vamos ver se isso se aplica para o senhor ainda. Ele disse assim: os grandes dominadores de forças e de conhecimentos amplos sobre o uso do poder, ao converterem-se para a ordem da luz, passaram e passam pelo processo de superar as dores profundas em suas almas. É o caso do senhor? Eu estou aqui, não estou? Sim. Já responde a sua pergunta. Serviço constante. Serviço constante. Perfeito. Muito obrigado pela sua colocação. Tá certo. Então... Por isso que eu disse e torno a falar. Eu não me comprazo com o erro alheio, mas eu me acho neles. Eu não vejo eu, ou como alguns me chamam, críptoros, como melhor a qualquer um que me escuta. E em nenhum momento as minhas palavras, e reitero, não estou me defendendo, mas em nenhum momento as minhas palavras é de julgo ou de superação. Eu sou eu, você é você que me escuta. Vive o seu caminho e segue o teu rumo com paz de espírito. Porque se você realmente tiver paz de espírito, e se eu realmente encontrar a minha, com certeza nós vamos nos encontrar num ponto único. A satisfação da alma. Tem um... Quando a gente fala de antivírus, toda pessoa que conhece realmente a presteza de Exu em serviço pode fazer essa associação, dizer, então, se eu tenho o Exu, ele é meu antivírus, eu só preciso ativá-lo para que eu esteja tranquilo quanto às influências maléficas do baixo astral, das trevas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Dependendo do grau do Exu, e dependendo do grau que este Exu trabalha no inconsciente do seu médium, e também na sua consciência, e quando eu digo consciência, é independente da incorporação. Eu falo no sentido de irradiar o seu médium, e de ele instigar algumas coisas, como códigos de informação, que vai aguçar no mesmo médium algum tipo de impressão ou de sensação que pode trazer algumas ideias e algumas inspirações. Você entende? Dependendo disso, sim, o Exu não é nenhum protetor comprado em certas prateleiras por aí. Certo. O Exu, o ser espiritual, que tem este título, esta categoria de Exu, nenhum tipo de ritual compra. Porque se ele se vender, ele não é Exu, ele não está na lei. Para quem fala muito sobre lei, eu acredito que é uma lei do todo. Não é uma lei do tudo que está na sujeirinha do canto do seu umbigo. Agora, se for essa sujeirinha do canto do seu umbigo, que é a lei de Exu, perdoe. A ignorância em mim se faz presente. Porém, eu vou dar um exemplo, sem taxar grau de consciência. Porque daí creio eu, que muitos não vão de se doer. E se doer, à vontade. Faz parte. Sim. Digamos que um terreiro, ou algum lugar que trabalha com a força Exu. Os médios são altamente intelectualizados e se têm como magistas e magos. Se este magista e mago, ou até mesmo independente da magia e do mago ou do magismo, ele não nutre o que é, porque ele transmite o que está para agradar o outro, não para se comprazer por si mesmo perante a sua paz de espírito e amor próprio, e ele, através do trato com Exu, crê que o Exu é barganhento, ignorante, arrogante, estúpido,
Não que o Exu, a entidade ou ser espiritual, seja um santo. Ou um ser que não tenha defeitos. Mas esse medianeiro, esta corrente ou esta egrégora crê que tudo se resolve na magia ou que tudo se resolve nas trocas de favor. Porque eu mereço, porque o Exu é meu. Ou porque eu tenho Exus ou vários centos na minha casa. Um bom Exu, de lei, vai tratar a criança como uma criança. Nós temos modos e formas de estudos psíquicos, de estudar a fundo gostos, vícios, situações e induções psíquicas, estados de nervo, intelecto, grau de vibração pela inteligência emocional e outras a mais. Em suma, nós temos o pente fino de todos vocês que escutam. Você entende isso, rapaz? A ficha corrida, como um pente fino. Sim. Nós vamos saber agir e interagir na língua que você entende. Mas nós não vamos criar propriamente dito, não que isso não aconteça. É raro acontecer um Exu criar uma situação que vocês possam dizer negativa para a pessoa sofrer para aprender. Porque nem sempre o sofrimento ensina. Tem tanta gente que sofre à vista dos outros, mas se você pergunta a ela, ela se ilude e diz que é feliz. Não é assim? É assim. Então, isso é relativo. Mas Exu vai pegar bem nos lados do carnegão e apertar lentamente sem parar. Como Exu faz isso? Quando os mentores luminosos incorporam ou vibram apenas muito tempo em vocês, instantaneamente no sistema neuronal e nas sinapses do cérebro, fica códigos. Isso é muito bem explicado em certos livros espíritas, que vocês chamam de lei de sintonia e casamento fluídico. Entendemos que os Exus também fazem isso. Então os Exus não colocam microchip em vocês como robôs, mas deixam impressões. Essas impressões não é a culpa, nem muito menos é o medo, mas é um antivírus que quando detectar os erros psíquicos, o teu pensamento tortuoso, o teu sentimento tortuoso e as tuas emoções desarmônicas e desequilibradas, instantaneamente ele vai acionar os teus piores medos e as tuas maiores dores dentro de você, não fora de você. Mas entenda, acionar não é aumentar. E acionar não é dar além do que você já nutre e alimenta, disfarçosamente. Então o verdadeiro Exu declara o teu podre, os teus demônios, os teus daimons, para você resolver, não para ele. O Exu já está fazendo isso muito bem, sendo o espelho em sua frente. Quem entende, entende. Quem não entendeu, à vontade. Graças a Deus. O mago foi um mago que aprendeu muita coisa encarnado, mas a gente ouve dizer que o mago ele já traz uma certa herança no seu psiquismo e uma certa inclinação para naquela vida desabrochar como aquela personalidade. Entenda. É assim mesmo? Vamos de novo ao violão. Uhum. Pode ser? Sim. Todas as cordas de um violão são graus de mago. Nenhum é mais do que o outro. Porque se uma faltar, o violão não será tocado de uma forma perfeita. O senhor concorda? Sim. Porque ele foi construído, reconstituído com tal número de corda. Se faltar uma, falta uma nota. É lógico. Eu estou falando assim para ficar bem explícito que não existe mago melhor do que o outro. Mago, se realmente é mago, já diz, é mago. Porém, essa sua colocação
de trazer de outra vida é duvidosa. É. Em algumas situações, perante a corda deste mesmo violão, isso até pode caber bem. Mas na maioria das cordas, 90% não. Vocês entendem magia como ato magístico de vocês manipular intencionalmente, que também envolve a magia. Mas a magia também é você nutrir o ato magístico de apenas se comprazer naturalmente. Isso é magia. É uma magia que sente, não calcula. É uma magia que se percebe, não precisa perceber. É uma magia que você se conduz. Não é uma magia que induz algo. Você entende isso, rapaz? Sim. Uma pessoa que morou no campo. Ela nunca estudou sobre magia. Mas ela viveu 90 anos da sua vida mexendo na terra. Ela pode vir em outra vida, na cidade grande, ter insights, ter impressões e sensações de ser uma pessoa que pode manipular ervas muito melhor, como vocês colocam no dualismo, de que aquela que durante 30 anos nessa vida estudou. Porque a que estudou nos livros sabe o que outra pessoa estudou, calculou e deduziu. Ou também talvez sentiu e alimentou. Mas este que já traz, ele é. Ele não faz nenhuma força para conhecer algo. Ele é a raiz das ervas. E ele é a essência que faz a crescer. Ele é um Deus que manipula isso. Você entende isso, rapaz? Sim. Então ele não dá só sentido ao ato magístico. Ele dá sentimento à magia, que faz o ato magístico acontecer e ecoar e ecorrer. E emanar perante as realidades que brotam de uma forma nata e natural dentro dele mesmo. Porque ele é. Por isso que o ato de magia pura não usa nenhum artifício físico. É uma outra corda desse mesmo violão. E o ato de magia pura, para quem estuda magia e se diz ser mago, não é feito na terceira dimensão. Mas, ao mesmo tempo, há atos de magia que eu vou chamar de nivelados perante o ego e o grau de consciência, que são manipuláveis com objetos inanimados da terceira dimensão. E são magias, tão qual aquela que é da quarta, e talvez de outras dimensões paralelas. Então, como mago que sou, posso dizer que a maioria do meu conhecimento foi em desdobramento. Eu estava carnado, eu me desdobrava e ficava a maior parte do tempo, que vocês calculam aqui de 24 horas, desdobrado e estudando, no plano espiritual. E manipulando também energias. Você entende isso? Esse desdobrado a gente chamaria da hora do sono, quando a gente dorme, ou a gente pode dizer que era uma projeção astral consciente? A projeção astral só não é consciente porque vocês são dominados pelo ego e presos em algum grau de consciência, que não é mais amplo. Um dos primeiros exercícios do verdadeiro mago era o que vocês chamam hoje de sair da matéria livremente. E lembrar. E lembrar, ter a consciência plena. Olha. Porque senão você é uma marionete do seu ego. Verdade. Você vai e retorna apenas para o umbigo. Uhum. É como eu lhe disse e torno a falar. Eu divido com quem mexe com magismo a magia. Eu não divido crendice, dogma, enfeites e invenções. Mas eu posso dividir isso. Existem vários livros e escritores na Umbanda que graduam a magia de uma forma suportável ao ego e ao grau de consciência, sem agredir. Que podem fazer, se bem executados, trabalhos maravilhosos em prol do próximo e dos seus semelhantes. Mas, ao mesmo tempo, não tenham o ato magístico
acima da sua paz de espírito e de quem você é. Porque se você inverter as coisas, você já está em desequilíbrio. Continue. Tá certo. Eu quero falar disso e de outros assuntos, sobretudo do desdobramento e a comparação com a projeção astral. Parece que o senhor falou que o desdobramento é uma projeção astral, mas com um detalhe que é embaçado pelo ego, pela incompreensão e capacidade de traduzir e trazer para a vigília o que aconteceu no outro. Mas vamos falar disso no próximo bloco. O senhor pode dar uma mensagem final para todos que estão acompanhando e chegaram até aqui com bastante interesse nas palavras do mago e que estão dispostos aí a se tornarem magos eles mesmos? Eu vou bater na mesma tecla que já está um pouco afundada. O bom mago, se faz o bem e acredita no bem que faz, ele nutre a bondade. Ponto. Não tem meio termo. O mago que pula em galho entre o bem e o mal e o favorzinho é feiticeiro. Está dada a mensagem. Nossa, o senhor colocou o feiticeiro no chinelo. Não coloquei no chinelo. Eu apenas coloquei no verdadeiro lugar. Hipócrita. E Maria vai com as outras. Tá certo. Então, nesse primeiro momento eu agradeço o senhor novamente e a todos que nos estão assistindo aí com esse diálogo e já vou dar início ao nosso próximo bloco com a sua permissão. À vontade. É muito interessante que hoje nós vemos pelas vias de comunicação de vocês aqui, da terceira dimensão, toda essa revolução no sentido de magnetização do planeta, de expansão de consciência. E isso eu posso dizer que quase todos que vão escutar o que eu estou falando passam por isso. No fundo de suas almas eles se sentem incomodados. Há algo angustiante acontecendo de uma forma gritante, muda e aguda, que somente ele escuta. Que por mais que leia livros de umbanda, espírita, esotérico, faça ritos ou orações, decretos ou salmos, há algo dentro dele que não está satisfeito. Há algo dentro deles que está clamando, eu sou a paz. Eu sou a paz. E o ego conturbado e o grau de consciência deslocado ficam em gritaria plena, momentaneamente assenhorando-se da sociedade atual.